Um milionário retorna triunfante para inaugurar seu novo hotel de luxo, sem imaginar que entre as funcionárias que limpam os corredores está a mulher que um dia foi seu grande amor. O reencontro vai desenterrar segredos, lágrimas e uma história que ninguém esperava. O sol do litoral brasileiro se erguia majestoso sobre as águas cristalinas do Rio de Janeiro, tingindo de dourado as janelas do Hotel Atlântico Azul, a joia mais recente do império hoteleiro de Ricardo Almeida. Era o dia da inauguração oficial, o momento que ele aguardava há 3 anos de construção minuciosa, investimentos milionários e noites em claro, revisando cada detalhe. Ricardo estava na varanda da suíte presidencial no último andar, observando o despertar de sua criação. Aos 55 anos, sua figura imponente refletia o sucesso que ele forjara com determinação ferrenha. O cabelo grisalho perfeitamente penteado, o terno italiano impecável e a postura ereta falavam de um homem acostumado ao poder e à perfeição. No entanto, por trás daqueles olhos escuros, escondia-se uma solidão que nem todo o luxo do mundo conseguira preencher. O hotel era uma sinfonia de mármore branco e cristal, onde cada elemento fora selecionado pessoalmente por ele. Os jardins tropicais serpenteavam entre fontes d'água que murmuravam melodias suaves, enquanto as suítes de luxo prometiam experiências inesquecíveis a hóspedes de todo o mundo. Era mais que um negócio. Era a materialização de um sonho que começara décadas antes, quando ele ainda acreditava em contos de fadas e finais felizes. A ironia não lhe escapava. Ele construíra um império dedicado a criar momentos perfeitos para os outros, enquanto sua própria vida pessoal jazia em ruínas há 15 anos. O divórcio de Beatriz fora o ponto de virada que o transformara de um empresário ambicioso em uma máquina implacável de gerar riqueza. Cada hotel que inaugurava era mais um tijolo na muralha que ele erguera ao redor de seu coração. Seu assistente pessoal, Paulo, apareceu na varanda com um tablet na mão e aquela expressão de eficiência controlada que Ricardo tanto valorizava. Senhor Almeida, os investidores chegaram. O senhor Nakamura espera conhecer pessoalmente as instalações antes da cerimônia. Ricardo assentiu, ajeitando as abotoaduras de ouro que haviam sido um presente de casamento de Beatriz tantos anos atrás. Era estranho como certos objetos persistiam em sua vida, pequenos lembretes de um passado que ele preferia manter enterrado. Em 5 minutos eu desço. Primeiro quero fazer uma inspeção final nos quartos do último andar. Essa rotina era sagrada para ele. Nunca inaugurava um hotel sem percorrer pessoalmente cada quarto, verificar cada detalhe, garantir que tudo estivesse à altura dos padrões Almeida. Era essa obsessão pela perfeição que tornara sua marca sinônimo de luxo e excelência em toda a América do Sul. O corredor do 15º andar era um oásis de tranquilidade, com carpete em tons bege que abafavam seus passos. Quadros de artistas locais adornavam as paredes, criando um equilíbrio perfeito entre sofisticação internacional e calor brasileiro. Ricardo parou em frente ao quarto 1507, tirou sua chave mestra e girou a maçaneta com a confiança de quem conhece cada centímetro de sua criação. O que viu ao abrir a porta o deixou paralisado. Uma mulher estava de costas, inclinada sobre a cama, alisando os lençóis com movimentos precisos e cuidadosos. Vestia o uniforme azul marinho das camareiras do hotel, com o cabelo castanho preso em um coque prático. Algo na elegância de seus movimentos, na forma familiar de inclinar a cabeça, fez o coração de Ricardo parar por um instante. Quando ela se virou ao ouvir a porta, o tempo se fragmentou como vidro. Os olhos verdes que haviam sido sua perdição, agora levemente marcados pelas linhas do tempo, mas ainda luminosos, encontraram os dele. Era Beatriz, sua Beatriz, a mulher que fora sua esposa, sua companheira de sonhos, seu primeiro e único amor verdadeiro.
O uniforme de camareira contrastava cruelmente com as lembranças que Ricardo guardava dela. Vestidos de grife, joias brilhantes, sorrisos radiantes em galas beneficentes. Agora, aos 52 anos, ela ainda era linda, mas havia uma nova força em seu olhar, uma dignidade conquistada a duras penas que não existia em sua juventude dourada. Ricardo. Sua voz era pouco mais que um sussurro, carregado de surpresa e algo que ele não conseguia decifrar. Vergonha, tristeza ou talvez alívio por finalmente se encontrarem cara a cara depois de tantos anos de silêncio. O magnata hoteleiro, acostumado a controlar cada situação, se viu sem palavras pela primeira vez em décadas. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo de 15 anos. Beatriz baixou o olhar, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o spray de limpeza. Ricardo permaneceu imóvel no limiar, como se mover pudesse fazer aquela visão impossível se dissipar. "Desculpe, Senhor Almeida", murmurou ela, recuperando a compostura profissional que cultivara ao longo dos anos. "Eu não sabia que o senhor ia inspecionar pessoalmente. Já terminei este quarto." A formalidade em sua voz foi como um tapa para Ricardo. "Senhor Almeida", depois de tudo o que haviam compartilhado. Mas ele observou mais de perto e viu a estratégia por trás das palavras. Beatriz estava se protegendo, criando uma barreira de protocolo entre seu passado e seu presente. Beatriz. Seu nome saiu de seus lábios como uma oração esquecida. "O que você está fazendo aqui?" Ela endireitou os ombros e Ricardo reconheceu aquela postura. Era a mesma que ela adotava quando se preparava para uma briga, a mesma dignidade feroz que mostrara nas últimas discussões de seu casamento. "Eu trabalho aqui. Faço parte da equipe de camareiras há 2 meses. As palavras o atingiram como marteladas. Beatriz, a mulher que dividira sua cama em coberturas de São Paulo, que fora sua companheira em jantares de estado, que usara joias valendo milhões, agora limpava quartos de hotel. "Seus quartos? Desde quando?" Começou a perguntar, mas o som de seu celular o interrompeu. O toque urgente o lembrou que tinha responsabilidades imediatas que não podia ignorar. "Senhor Almeida", a voz ansiosa de Paulo ecoou do aparelho. "Os investidores japoneses estão perguntando pelo senhor. Precisamos começar o tour." Ricardo olhou para Beatriz, que aproveitara a distração para recolher seus suprimentos de limpeza. "Espera", disse ele, cobrindo o microfone. "Precisamos conversar." "Não tem nada para conversar", respondeu ela sem erguer os olhos. "O senhor tem seus compromissos, eu tenho os meus. Por favor, me desculpe pela interrupção." Quando Ricardo desligou o telefone, ela já se dirigia à porta. O impulso de detê-la foi avassalador, mas a realidade de sua situação o paralisou. Em 15 minutos, 50 das pessoas mais importantes do setor hoteleiro internacional estariam esperando por ele no lobby. Ele não podia deixar que seu passado pessoal sabotasse o momento mais importante de sua carreira. "Vamos conversar depois", disse ele, mas ela já havia saído para o corredor. O tour com os investidores se transformou em um pesadelo de concentração fragmentada. Enquanto o Sr. Nakamura elogiava a arquitetura do spa e a designer francesa se extasiava com os acabados do restaurante principal, Ricardo não conseguia tirar da mente a imagem de Beatriz naquele uniforme azul marinho. Como ela chegara até ali? Nos primeiros anos após o divórcio, ele pagara uma pensão generosa, além do acordo de partilha de bens que lhe dera uma fortuna considerável. O que acontecera com esse dinheiro? Isabela Santos, a gerente-geral do hotel, surgiu ao seu lado como sempre fazia, antecipando suas necessidades antes que ele as expressasse. Aos 38 anos, era uma profissional impecável, ambiciosa e eficiente. Também fora sua companhia ocasional nos últimos 2 anos, um relacionamento conveniente que mantinham no âmbito profissional e pessoal, sem se comprometerem emocionalmente. "Tudo bem, Ricardo?" perguntou em voz baixa, enquanto se dirigiam ao salão de eventos.
Você parece distraído. Só me certificando de que tudo esteja perfeito, mentiu ele, forçando um sorriso profissional. A cerimônia de inauguração transcorreu sem problemas. Os discursos foram proferidos. As taças de champanhe brindaram pelo sucesso futuro e os flashes das câmeras capturaram cada momento para as revistas de turismo e negócios. Ricardo executou seu papel à perfeição. O magnata hoteleiro bem-sucedido inaugurando seu 17º hotel de luxo. Mas quando finalmente conseguiu se esgueirar da celebração, correu para a área de serviços procurando desesperadamente por Beatriz. Encontrou-a no vestiário do pessoal, trocando o uniforme por roupas de rua. Uma calça jeans gasta, mas limpa, e uma blusa branca simples. Você não pode ir embora assim, disse ele, ofegante pela corrida. Ela se virou e pela primeira vez no dia, ele viu um lampejo da mulher que conhecera. Havia fogo em seus olhos, uma centelha de rebeldia que o tempo não conseguira apagar. Assim como, Ricardo, trabalhando honestamente, me virando com minhas próprias mãos, sua voz tinha uma ponta que ele não lembrava. Sinto muito se minha presença aqui te incomoda. Não é isso, protestou ele. É que eu não entendo. O que aconteceu? Onde está? Parou, sem saber como formular as perguntas que o atormentavam. Roberto, completou ela o nome que ele não ousava pronunciar. Ele foi embora há 5 anos, com o dinheiro do divórcio, minha herança familiar e alguns empréstimos que pediu em meu nome. Me deixou com dívidas que levei 3 anos para pagar. O golpe foi brutal. Roberto Costa, o homem por quem Beatriz deixara o casamento, provara ser exatamente o que Ricardo sempre suspeitara, um caça-fortunas sem escrúpulos. Beatriz, eu não sabia. Você não tinha por que saber, interrompeu ela pendurando o uniforme no armário. Foi minha decisão, minhas consequências. E eu me reergui sozinha. A determinação em sua voz era admirável e dilacerante ao mesmo tempo. Ricardo viu nela uma sobrevivente, alguém que tocara o fundo do poço e encontrara forças para se reconstruir do zero. Os dias seguintes foram um tormento esquisito para Ricardo. Ele sabia exatamente onde Beatriz estava a cada momento, limpando os quartos da ala leste pela manhã, reorganizando os suprimentos do almoxarifado depois do almoço, saindo do hotel pontualmente às 5 da tarde. Observava-a pelas câmeras de segurança de seu escritório, dizendo a si mesmo que era para garantir que tudo corresse bem, mas sabendo que era uma mentira patética. Beatriz, por sua vez, se tornara um fantasma eficiente. Executava suas tarefas com uma precisão que impressionava suas supervisoras, mas evitava qualquer área onde pudesse topar com Ricardo. Quando ele aparecia em um corredor, ela sumia pela escada de serviço. Quando ele almoçava no restaurante do hotel, ela fazia sua pausa no refeitório do pessoal. Era um balé elaborado de evasão mútua que não podia durar para sempre. O ponto de ruptura veio na quinta-feira à tarde, quando Ricardo encontrou um pedido de transferência em sua mesa. Beatriz Lima solicitava formalmente ser transferida para o Hotel Almeida de Búzios, citando melhores oportunidades de crescimento profissional como motivo. O pedido fora aprovado por Isabela e só precisava de sua assinatura final. Ricardo o leu 3 vezes, sentindo a frustração se transformar em algo mais perigoso, determinação. Com um gesto brusco, carimbou o documento com um selo vermelho que dizia negado e rabiscou uma nota na margem. Funcionária essencial para a operação do hotel. Transferência não autorizada até novo aviso. R.A. Naquela noite, esperou no estacionamento do pessoal até Beatriz sair do prédio. Ela o viu imediatamente encostado em seu BMW preto, mas manteve o passo firme rumo à parada de ônibus. Meu motorista pode te levar para casa, gritou ele. Não, obrigada, respondeu ela sem se virar. Ricardo a seguiu a pé, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes que viam o magnata hoteleiro mais famoso do Brasil caminhando atrás de uma mulher em roupa de trabalho.
Beatriz, por favor, eu só quero conversar. Ela parou bruscamente na parada de ônibus, virando-se com os olhos cheios de exasperação. Conversar sobre o quê, Ricardo? Sobre como você estragou meu pedido de transferência. Sobre como me mantém presa aqui como se eu fosse sua prisioneira. Não é isso, começou ele, mas percebeu que soava exatamente assim. Então, o que é? Sua voz se quebrou levemente. Você sabe o quão humilhante é para mim trabalhar no seu hotel? Ter que ouvir as outras funcionárias se perguntando por que o grande Ricardo Almeida não consegue assinar uma simples transferência. A vulnerabilidade em sua voz o desarmou completamente. Era o momento que ele evitara, a conversa que sabia que precisavam ter, mas postergara por covardia. Vem comigo, disse suavemente. Tem um café ali na esquina. Podemos falar lá. Beatriz olhou para o ônibus se aproximando, depois para Ricardo e finalmente suspirou. 1 hora. É só o que você tem. O Café Lua era um pequeno refúgio boêmio frequentado por artistas locais e turistas aventureiros. Ricardo se sentiu estranhamente deslocado em seu terno de $3.000. Mas Beatriz parecia à vontade entre as mesas de madeira gasta e as paredes cheias de arte carioca. Como você soube desse lugar? Perguntou ela, aceitando o café com leite que ele pedira para os dois. Eu venho aqui de vez em quando, admitiu. Quando preciso pensar, quando os hotéis de 5 estrelas parecem artificiais demais. Era uma confissão surpreendente e Beatriz o estudou com nova curiosidade. Não consigo te imaginar num lugar assim. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim agora, disse Ricardo, mexendo o café distraidamente. Assim como tem muita coisa que eu não sei sobre você. Ficaram em silêncio por um momento. O peso de 15 anos de separação se assentando entre eles como um terceiro não convidado à mesa. Por que você não me procurou? Perguntou finalmente Ricardo. Quando Roberto foi embora, quando você ficou com as dívidas? Por que não me ligou? Beatriz riu, mas não havia humor no som. Você está falando sério? Depois de como as coisas acabaram entre a gente. Ricardo lembrou de sua última briga, a noite em que ela dissera que ia embora com Roberto. As palavras cruéis que trocavam, as acusações de ambos os lados. Ele gritara para ela ir embora e nunca voltar, que não queria vê-la de novo na vida. Fui um orgulhoso, admitiu. Mas isso não significa que eu quisesse te ver sofrer. E o que você teria feito? Pagado minhas dívidas? Me resgatado como se eu fosse uma donzela em perigo? Beatriz balançou a cabeça. Não, Ricardo. Eu tomei minhas decisões, boas e ruins. Tinha que aprender a viver com as consequências. Mas trabalhar como camareira... Tem algo de errado nisso? Sua voz endureceu. É menos digno que ser a esposa troféu de um bilionário. A observação o atingiu como um tapa. Eu nunca pensei em você como esposa troféu. Não? Beatriz se inclinou para a frente. Então me diz, Ricardo, o que você achava que eu era? Porque nos últimos anos do nosso casamento, era exatamente essa a sensação que eu tinha. Uma peça bonita na sua coleção, algo para exibir nas galas beneficentes e eventos de negócios. Ricardo quis protestar, mas as palavras lhe faltaram. Havia verdade no que ela dizia, uma verdade incômoda que ele evitara examinar por anos. As coisas poderiam ter sido diferentes, murmurou. Poderiam? Beatriz terminou o café e se preparou para ir embora. Ou talvez fôssemos jovens demais, diferentes demais para dar certo. Talvez tudo tenha acontecido exatamente como tinha que acontecer. Enquanto havia se afastar na noite, Ricardo percebeu que a mulher que perdera 15 anos antes não existia mais. Em seu lugar, havia alguém mais forte, mais complexa, infinitamente mais interessante. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que acreditava morto para sempre. Curiosidade genuína por outra pessoa. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma tensão palpável no Hotel Atlântico Azul. Beatriz chegou pontual como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. A conversa no café remexera sedimentos emocionais que ambos preferiam manter enterrados.
E agora o ar entre eles vibrava com uma eletricidade incômoda. Ricardo passara a noite em claro, revendo a conversa uma e outra vez. As palavras de Beatriz sobre ser uma esposa troféu o perseguiam como fantasmas. Será que ele fora tão cego aos sentimentos dela durante o casamento? Tão absorto em construir seu império que esquecera de nutrir o relacionamento? De seu escritório no andar administrativo, observou pelas câmeras de segurança como Beatriz interagia com suas colegas de trabalho. Era evidente que ela ganhara respeito e carinho em pouco tempo. Dona Rosa, a supervisora de camareiras, uma mulher de 60 anos com 4 décadas de experiência hoteleira, a tratava como a uma filha. As camareiras mais jovens a procuravam para pedir conselhos, não só sobre o trabalho, mas sobre a vida. Era fascinante vê-la nesse ambiente. Durante o casamento, Beatriz fora tímida em eventos sociais, sempre preferindo ficar em segundo plano, enquanto Ricardo brilhava nos círculos empresariais. Agora, porém, possuía uma confiança natural, uma presença que comandava respeito sem exigi-lo. Isabela Santos entrou em seu escritório sem bater como de costume. Vestia um vestido preto justo, que realçava sua figura atlética, e o cabelo loiro preso em um coque sofisticado. Era linda, eficiente e ambiciosa. Exatamente o tipo de mulher que Ricardo pensara ser perfeita para ele após o divórcio. Os hóspedes da suíte presidencial estão reclamando do serviço de camareiras, anunciou deixando o tablet sobre sua mesa. Aparentemente uma das funcionárias está sendo demais familiar. Ricardo leu o relatório franzindo a testa. Os Blackwell, um casal de milionários texanos, haviam escrito uma queixa formal sobre uma camareira que ousara sugerir restaurantes locais, quando eles mencionaram querer experiências autênticas brasileiras, em vez da comida do hotel. Qual camareira? E perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Beatriz Lima. Pelo visto, ela se permitiu conversas com os hóspedes que excederam sua posição. Isabela sentou-se na beirada da mesa, seu perfume caro se misturando ao aroma do café da manhã. Ricardo, precisamos falar sobre ela. O que tem para falar? Vamos, eu não sou cega. Sei que tem história entre vocês. Isabela se inclinou para ele, baixando a voz em tom conspiratório. E tudo bem, o passado é passado. Mas ela está causando distração entre o pessoal. As outras funcionárias comentam, se perguntam por que você negou a transferência dela. Ricardo fechou o tablet com mais força do que o necessário. Decisões de pessoal são minhas. Claro que sim. Mas como gerente geral, meu trabalho é garantir que o hotel funcione sem problemas. E agora temos uma situação que pode escalar. Isabela se aproximou mais, sua mão roçando levemente a manga de seu terno. Por que não a promovemos? Tiramos ela de camareira, colocamos em atendimento ao cliente ou relações públicas. Assim, todo mundo fica satisfeito. A sugestão era lógica, prática e exatamente o que Ricardo considerara. Mas algo na forma como Isabela a apresentava o incomodava. Havia uma frieza calculista em seus olhos que ele não notara antes. Vou pensar, respondeu, se afastando sutilmente de seu toque. Naquela tarde, Ricardo decidiu fazer algo que não fazia há anos, andar pelo hotel como um hóspede comum. Tirou o terno, vestiu jeans e uma camisa casual e se misturou aos turistas que exploravam as instalações. O que descobriu o surpreendeu. Encontrou Beatriz na área da piscina, não limpando, mas ajudando um casal de idosos canadenses que pareciam perdidos com o cardápio. Do bar, explicava em inglês fluente as opções de bebidas tropicais, sugerindo quais seriam mais suaves para estômagos sensíveis. Seu marido mencionou que gosta de uísque. Ouviu que ela dizia à mulher. Esse coquetel tem um toque de bourbon, mas é suavizado com manga fresca. Pode ser perfeito para ele. O casal se iluminou com gratidão, e Ricardo viu o marido entregar uma gorjeta generosa a Beatriz, que inicialmente recusou antes de aceitá-la com graça. Desculpe. Aproximou-se o homem idoso de Ricardo depois que Beatriz se afastou.
O senhor conhece essa moça? Ela é extraordinária. Nos ajudou a semana toda, não só com o serviço, mas com recomendações do que vê no Rio. Graças a ela, descobrimos lugares incríveis que não estão nos guias turísticos. Ricardo sorriu, sentindo uma mistura estranha de orgulho e melancolia. Sim, eu a conheço. É uma pessoa muito especial. Ela trabalha em relações públicas. Porque deveria. Tem um dom natural para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Naquela noite, Ricardo ficou trabalhando até tarde, mas não em números ou projeções. Estava pesquisando a situação financeira de Beatriz nos últimos 5 anos. O que encontrou o deixou sem fôlego. Depois que Roberto sumira, ela não só tivera que lidar com as dívidas que ele acumulara, mas também com uma ação por sonegação fiscal na qual fora envolvida sem saber. Perderá a casa, as economias, até as joias que ele lhe dera durante o casamento. Os registros mostravam que ela trabalhara em 3 hotéis diferentes nos últimos 4 anos, sempre com excelentes referências. Estudara inglês e francês nas horas vagas, fizera cursos online de hospitalidade. Se reconstruíra do zero, não só financeiramente, mas profissionalmente. Também encontrou algo mais. Beatriz enviava dinheiro mensalmente a um asilo em Belo Horizonte. Após algumas ligações discretas, descobriu que pagava os cuidados da mãe de Roberto, uma mulher com Alzheimer abandonada pelo próprio filho. Ricardo se recostou na cadeira, sobrecarregado pela complexidade da mulher que achava conhecer. A Beatriz de suas lembranças fora doce, mas talvez ingênua. Essa nova versão era compassiva, resiliente e profundamente íntegra de uma forma que o humilhava. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Isabela. Ricardo, você precisa vir para o hotel agora. Tem uma situação com os hóspedes da suíte presidencial. Quando chegou ao lobby principal, encontrou os Blackwell em plena discussão com o pessoal noturno. Aparentemente, voltaram de um dos restaurantes que Beatriz recomendara e sofreram uma intoxicação alimentar leve. Aquela camareira nos mandou de propósito para um lugar perigoso, gritava o Sr. Blackwell. Isso é sabotagem. Exigimos compensação e que ela seja demitida imediatamente. Ricardo observou a cena, notando como Isabela lidava com a situação com eficiência profissional, oferecendo serviços médicos gratuitos e descontos substanciais. Mas também notou algo mais. Havia uma satisfação mal disfarçada em seus olhos, como se essa crise fosse exatamente o que esperava. A reunião disciplinar foi marcada para as 8 da manhã de segunda-feira, na oficina de Ricardo. Beatriz entrou com a cabeça erguida, vestida em seu uniforme impecável, mas Ricardo pôde notar a tensão em seus ombros. Isabela estava presente como testemunha, sentada em um canto, com seu tablet, documentando oficialmente o processo. Beatriz, começou Ricardo, adotando um tom profissional que doía usá-lo com ela. Você está aqui por causa de uma queixa formal de hóspedes VIP. Os senhores Blackwell alegam que você recomendou um restaurante que lhes causou problemas de saúde. Sim, senhor. Estou a par da acusação. Sua voz era firme, sem traço de súplica que Ricardo esperava encontrar. Pode nos explicar por que recomendou esse estabelecimento específico? Beatriz se endireitou, olhando-o diretamente nos olhos. Os senhores Blackwell pediram especificamente por restaurantes autênticos brasileiros, longe do turismo de massa. Mencionaram que queriam provar comida de verdade da região e que estavam cansados da comida do hotel. O restaurante A Pérola do Mar tem 50 anos de tradição familiar e excelentes avaliações, tanto de locais quanto de turistas exigentes. Você verificou as condições sanitárias do lugar? Perguntou Isabela, erguendo os olhos do tablet. Com respeito, senhorita Santos, não sou o fiscal de vigilância sanitária. Recomendei um lugar que conheço pessoalmente, onde comi várias vezes sem problemas. O restaurante tem todas as certificações oficiais exigidas. Ricardo investigara o restaurante naquela manhã. De fato, tinha ótima reputação e todas as licenças em dia.
A intoxicação dos Blackwell foi um caso isolado, possivelmente porque não estavam acostumados à comida apimentada brasileira autêntica. O protocolo estabelece que recomendações de restaurantes devem se limitar aos estabelecimentos pré-aprovados pelo hotel, continuou Isabela. Lista que você recebeu no treinamento inicial. Correto, admitiu Beatriz. Mas o protocolo também diz que devemos priorizar a satisfação do hóspede. Eles rejeitaram especificamente os restaurantes da lista pré-aprovada, dizendo que queriam algo menos comercial. Ricardo reconhecia aquela situação. Era o dilema eterno da hospitalidade de luxo. Seguir protocolos rígidos versus se adaptar às necessidades específicas de cada hóspede. Os melhores profissionais do setor sabiam quando quebrar as regras para criar experiências memoráveis. Senhorita Lima, interveio Isabela, entendemos sua intenção, mas o resultado foi uma experiência negativa para hóspedes muito importantes. Os Blackwell ameaçaram publicar resenhas negativas em plataformas internacionais. Vocês consideraram que talvez os Blackwell estejam exagerando para ganhar compensações? Perguntou Beatriz calmamente. A observação era astuta. Ricardo lidara com hóspedes manipuladores suficientes para reconhecer os padrões. Os Blackwell exigiram imediatamente 50% de desconto na estadia e serviços extras gratuitos, uma reação desproporcional para um mal-estar estomacal menor. Essa é uma acusação grave, disse Isabela friamente. É uma possibilidade que qualquer profissional experiente consideraria, respondeu Beatriz sem se abalar. Ricardo estudou as duas mulheres. Isabela, impecável em seu traje de grife, representava a eficiência corporativa moderna. Beatriz, em seu uniforme simples, irradiava uma experiência ganha nas trincheiras do serviço real. Era um confronto fascinante entre duas filosofias diferentes de hospitalidade. Vou tomar uma decisão pouco convencional, anunciou Ricardo finalmente. Beatriz, vou transferi-la do departamento de camareiras para a equipe de relações com hóspedes, com efeito imediato. Tanto Isabela quanto Beatriz o olharam surpresas. Seu conhecimento da região e sua capacidade de se conectar com os hóspedes são valiosos. No entanto, você precisará de treinamento formal em protocolos de recomendações e manejo de situações difíceis. Ricardo, interveio Isabela, você não acha que isso pode criar um precedente perigoso? Promover alguém depois de uma queixa formal? Isabela, aprecio sua preocupação, mas vejo potencial onde você vê problemas. Seu tom não admitia discussão. Beatriz, aceita a nova posição? Ela o estudou por um momento, e Ricardo pôde ver o conflito em seus olhos. Era claro que suspeitava de suas motivações. Qual seria meu salário? Perguntou pragmaticamente. Ricardo citou um valor que dobrava seus ganhos atuais. Beatriz piscou claramente surpresa. Aceito, mas com uma condição, disse finalmente. Quero merecer esse posto. Se não provar meu valor em 3 meses, volto para a camareira sem reclamar. Feito. Quando Beatriz saiu do escritório, Isabela se aproximou de Ricardo com expressão preocupada. Tem certeza disso? O pessoal vai comentar. Vão achar que tem favoritismo. Que comentem. Os resultados vão falar por si. Ricardo, Isabela se aproximou mais, baixando a voz em um sussurro íntimo. Sei que tem história entre vocês, mas misturar negócios com sentimentos pessoais nunca acaba bem. Ele se afastou sutilmente de sua proximidade. Isso é uma decisão de negócios baseada no potencial que vejo em uma funcionária talentosa. Isabela o estudou com olhos calculistas antes de sorrir. Claro, só espero que você esteja certo. Naquela tarde, Ricardo observou de seu escritório como Beatriz se reunia com Maria Helena, a chefe do departamento de relações com hóspedes. Era evidente que a mulher mais velha estava impressionada com os conhecimentos de Beatriz sobre a região e sua fluência em idiomas. Seu telefone tocou. Era seu assistente pessoal.
Senhor Almeida, tem uma ligação do senhor Nakamura. Diz que é urgente. O investidor japonês foi direto ao ponto. Ricardo-san, estive revisando os relatórios do hotel. Estou preocupado com alguns padrões que vejo nos números financeiros. Que tipo de padrões? Discrepâncias entre as projeções e os resultados reais. Despesas que não batem com os serviços reportados. Nada dramático, mas o suficiente para me deixar com dúvidas. Ricardo sentiu um calafrio de alarme. Pode ser mais específico? Prefiro discutir isso pessoalmente. Podemos nos reunir amanhã? E Ricardo-san, traga sua contadora e sua gerente geral. Precisamos revisar tudo juntos. Quando desligou, Ricardo ficou olhando pela janela para o mar. Tinha a sensação estranha de que as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda não via a imagem completa. O que ele não sabia era que Beatriz, em seu novo posto, acabara de ter acesso a relatórios financeiros que revisava com curiosidade profissional. E o que encontrara nesses números a deixara profundamente preocupada. A transição de Beatriz para o Departamento de Relações com Hóspedes foi surpreendentemente fluida. Em sua primeira semana, resolvera 3 queixas pendentes há dias, organizara um tour privado para uma família italiana que celebrava bodas de ouro e coordenara um evento de negócios improvisado para um grupo de investidores argentinos. Maria Helena, uma veterana de 30 anos na indústria hoteleira, não economizou elogios. É como se ela tivesse nascido para isso, comentou com Ricardo em seu relatório semanal. Tem aquela combinação rara de conhecimento local genuíno e sofisticação internacional. Ricardo se sentia vindicado por sua decisão, mas também inquieto. A reunião com Nakamura se aproximava, e ele passara as noites revisando cada detalhe das finanças do hotel. Havia algo que não se encaixava, mas não conseguia identificar exatamente o que. Era sexta-feira à tarde, quando Beatriz bateu à porta de seu escritório. Vestia um vestido azul marinho profissional, que realçava seus olhos verdes, e em suas mãos tinha uma pasta que segurava com firmeza. "Tem um momento?" Perguntou com uma seriedade que imediatamente colocou Ricardo em alerta. "Claro, sente-se." Beatriz não se sentou. Em vez disso, aproximou-se de sua mesa e abriu a pasta, espalhando vários documentos sobre a superfície polida. "Estive revisando os relatórios de despesas do hotel para coordenar melhor os serviços com hóspedes", começou, sua voz cuidadosamente neutra. "E encontrei algumas irregularidades." Ricardo se inclinou para a frente, estudando os papéis. Eram faturas, ordens de compra e relatórios de estoque. "Essas faturas são por serviços de lavanderia externa", continuou Beatriz, apontando uma série de documentos. "Mas nós temos uma lavanderia interna totalmente operacional. Por que estaríamos pagando por serviços externos?" Ricardo pegou as faturas, examinando-as com cuidado. Os valores eram consideráveis. R$50 mil mensais por serviços que, de fato, se realizavam internamente. "Talvez sejam para picos de demanda especiais", sugeriu, mas mesmo enquanto dizia, sabia que não fazia sentido. "Eu pensei nisso também." Beatriz virou outra página. "Até ver isso." Era um contrato assinado com uma empresa chamada Serviços Integrados do Atlântico por serviços de manutenção de jardins. O valor, R$75 mil mensais. "Ricardo, ontem eu supervisionei pessoalmente nossa equipe de jardinagem. São 12 pessoas trabalhando em tempo integral, todos funcionários diretos do hotel. Por que pagaríamos a uma empresa externa pelo mesmo serviço?" A implicação era clara, mas Ricardo não queria pular para conclusões. "O que mais você encontrou?" Beatriz estendeu mais documentos. "Serviços de segurança externa, limpeza especializada, manutenção de equipamentos, todos serviços que já fornecemos internamente. No total, estamos falando de cerca de R$300 mil mensais em despesas duplicadas." Ricardo sentiu o estômago se contrair. R$3.600.000 anuais. Não era o suficiente para quebrar o hotel, mas era uma quantia significativa que poderia explicar as discrepâncias que Nakamura notara.
Quem autoriza esses pagamentos? Perguntou, embora temesse a resposta. Segundo os documentos, todos foram aprovados pela gerência geral. Beatriz o olhou diretamente. Isabela, o silêncio se estendeu entre eles. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, sua mente trabalhando furiosamente. Seria possível que Isabela estivesse envolvida em algum tipo de fraude? Ou haveria uma explicação inocente que ele não via? Beatriz, disse finalmente sem se virar, por que você me traz isso e não para recursos humanos ou auditoria interna? Não, porque... Ela hesitou como se pesasse cuidadosamente as palavras. Porque sei que este hotel significa tudo para você. E porque, apesar de tudo o que rolou entre a gente, sei que você é um homem íntegro. A confissão o atingiu como um soco suave no peito. Virou-se para olhá-la e, por um momento, os anos se dissiparam. Era a mesma mulher que acreditara nele quando era só um jovem empresário com grandes sonhos e poucos recursos. O que você sugere que façamos? Precisamos investigar essas empresas. Descobrir se elas realmente existem, se estão prestando algum serviço, ou se... Deixou a frase no ar. Se são empresas fantasmas, completou Ricardo. Essa seria a pior possibilidade, admitiu Beatriz. Mas temos que considerar. Ricardo voltou à mesa e pegou o telefone. Paulo, cancele todas as minhas agendas para o resto do dia. E me consiga os registros dessas empresas. Passou a lista para o assistente quando ele entrou. Vai confrontar Isabela? Perguntou Beatriz. Ainda não. Primeiro precisamos de mais informações. Não quero fazer acusações sem provas sólidas. Beatriz assentiu, mas ele pôde ver a preocupação em seus olhos. Ricardo, tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Essa manhã eu vi Isabela no estacionamento falando ao telefone. Não consegui ouvir tudo, mas mencionou seu nome várias vezes e algo sobre acelerar o cronograma. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ouviu mais alguma coisa? Algo sobre uma reunião importante na segunda e mencionou Nakamura. As peças começavam a se encaixar de uma forma que Ricardo não queria imaginar. A reunião com Nakamura, as discrepâncias financeiras, as despesas duplicadas. Seria possível que Isabela estivesse sabotando o hotel de propósito? Beatriz, preciso te pedir uma coisa, e vou entender perfeitamente se não quiser fazer. O que precisa? Preciso que você vigie Isabela discretamente. Observe os movimentos dela, as ligações, qualquer coisa que pareça fora do normal. Mas tome cuidado. Se ela estiver envolvida em algo sério, pode ser perigoso. Beatriz se aproximou dele e, por um momento, Ricardo pensou que ela o tocaria. Em vez disso, parou a centímetros de distância. Ricardo, por que confia em mim? Depois de tudo o que aconteceu, depois de como as coisas acabaram, ele a olhou nos olhos, vendo neles todas as complicações de sua história compartilhada. Porque, apesar de tudo, você continua sendo a única pessoa neste mundo em quem confio completamente. A admissão os surpreendeu a ambos. Beatriz se afastou como se as palavras tivessem impacto físico. Vou ter cuidado, prometeu, indo para a porta. Beatriz, chamou ele quando ela já tinha a mão na maçaneta. Obrigado por me trazer isso, por estar aqui quando eu preciso. Ela se virou com um sorriso triste. De nada, Ricardo. Só espero que não seja tarde demais para salvar o que você construiu. Quando ela saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, olhando os documentos espalhados sobre a mesa. Em poucas horas, seu mundo perfeito começara a desmoronar, mas estranhamente não se sentia completamente perdido. Pela primeira vez em anos, não enfrentava uma crise sozinho. Tinha uma aliada, e não qualquer aliada, mas a única pessoa que o conhecia de verdade, que sabia tanto de suas forças quanto de suas fraquezas. A mulher que perdera 15 anos antes voltara, não como a jovem que lembrava, mas como alguém infinitamente mais valiosa, uma igual. O fim de semana passou em uma tensão silenciosa.
Ricardo contratara discretamente um investigador particular para rastrear as empresas fantasmas, enquanto Beatriz observava os movimentos de Isabela de sua nova posição em relações com hóspedes. A segunda-feira chegou com nuvens cinzentas ameaçando tempestade. Nakamura marcara a reunião para as 10 da manhã. E Ricardo revisava mais uma vez os documentos quando Paulo entrou com notícias perturbadoras. Senhor, o investigador encontrou algo. Nenhuma das empresas nessas faturas existe fisicamente. Todas têm endereços falsos e números de telefone desconectados. Ricardo sentiu o estômago afundar. Era oficial. Estavam sendo roubados de dentro. Tem mais? Sim, senhor. As contas bancárias de todas essas empresas estão ligadas a uma única pessoa, Isabela Santos. O golpe foi devastador. A mulher em quem confiara a gerência de seu hotel mais ambicioso o roubara sistematicamente por meses. Onde ela está agora? Na sala de reuniões, preparando a apresentação para o Sr. Nakamura. Ricardo fechou os olhos, tentando processar a magnitude da traição. Não era só o dinheiro roubado, mas o dano potencial à sua reputação, se isso viesse a público. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Isabela acabou de fazer 3 ligações urgentes. Mencionou acelerar o plano e antes que seja tarde demais. Algo está acontecendo. A reunião com Nakamura se transformou em um pesadelo cuidadosamente orquestrado. Isabela preparara uma apresentação que pintava um panorama financeiro desastroso do hotel, com projeções mostrando perdas inevitáveis a curto prazo. Como podem ver, explicava Isabela com falsa preocupação, os custos operacionais excederam nossas projeções iniciais por margens significativas. Recomendo considerar uma reestruturação imediata, ou possivelmente buscar um sócio estratégico que injete capital fresco. Nakamura estudou os números franzindo a testa. Essas despesas com serviços externos parecem excessivas. Ricardo-san, está em processo de revisão, respondeu Ricardo com cuidado, sem revelar o que sabia. Talvez devêssemos considerar a oferta da corporação Estrela do Atlântico, sugeriu Isabela. Eles expressaram interesse em adquirir propriedades hoteleiras nesta região. Ricardo a olhou com nova clareza. Tudo se encaixava. Isabela sabotara as finanças do hotel para forçar uma venda a preço baixo, provavelmente recebendo uma comissão substancial por facilitar a transação. Essa decisão seria prematura, disse Ricardo devagar. Com respeito, Ricardo. Isabela se inclinou para a frente. Como gerente geral, minha responsabilidade é a viabilidade do negócio. Os números não mentem. Você tem razão, Isabela. Os números nunca mentem. Após a reunião, Ricardo pediu a Nakamura alguns dias para preparar uma resposta completa. O investidor japonês concordou, mas sua preocupação era evidente. Naquela tarde, Ricardo convocou Beatriz a seu escritório. Também estava presente seu advogado corporativo, um homem discreto que lidara com assuntos delicados por anos. Temos provas suficientes, anunciou Ricardo. Isabela desviou fundos por meio de empresas fantasmas por pelo menos 8 meses. Qual é o plano? Lhe perguntou Beatriz. Amanhã de manhã a confrontamos. Teremos 2 opções. Ela renuncia discretamente e devolve o dinheiro ou enfrentamos acusações criminais. E se ela se recusar a cooperar? O advogado respondeu, temos evidências suficientes para prosseguir legalmente, mas seria melhor resolver isso internamente se possível. Tem mais uma coisa, acrescentou Ricardo. Preciso te pedir outro favor, Beatriz. Qual? Quero que assuma temporariamente as funções de gerente geral enquanto resolvemos isso. Beatriz o olhou surpresa. Ricardo, isso é um salto enorme. Não sei se estou preparada. Você conhece o hotel, entende as operações e, mais importante, confio em você completamente. O que o pessoal vai dizer? Os investidores? Que tomei a melhor decisão possível em circunstâncias difíceis.
Naquela noite, Ricardo ficou no hotel, caminhando pelos corredores silenciosos de sua criação. Em poucas semanas, seu mundo mudara completamente. A mulher que achava ser seu presente provara ser uma traidora, enquanto a mulher de seu passado se tornara sua âncora na tempestade. O destino, pensou, tinha um senso de humor cruel, mas eficaz. A confrontação com Isabela aconteceu na sala de reuniões às 8 da manhã. Ricardo chegara cedo, acompanhado por seu advogado e 2 agentes de segurança discretamente posicionados perto da porta. Beatriz estava presente como testemunha, sentada em silêncio no fundo da sala. Quando Isabela entrou, irradiava a confiança habitual, vestida impecavelmente em um terno cor de creme que contrastava com seu cabelo loiro. Seu sorriso se desfez ao ver a configuração formal da reunião. "O que é isso, Ricardo?" perguntou, mantendo o tom profissional, mas com uma nota de alarme. "Sente-se, Isabela." Ricardo deslizou uma pasta grossa sobre a mesa para ela. "Precisamos falar sobre essas empresas. Serviços integrados do Atlântico, manutenção litorânea premium, lavanderia especializada do Sudeste." O rosto de Isabela se tensionou imperceptivelmente, mas ela manteve a compostura. "O que tem elas?" "São fornecedores externos que contratei para otimizar nossas operações. São empresas fantasmas, Isabela. E todas estão ligadas a contas bancárias em seu nome." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela abriu a pasta, folheando rapidamente os documentos com mãos que começaram a tremer levemente. Deve ter algum erro", murmurou finalmente. "Não há erro. Você tem 2 opções. Renuncia imediatamente, devolve o dinheiro roubado e lidamos com isso discretamente. Ou apresentamos acusações criminais que vão destruir sua carreira permanentemente." Isabela ergueu os olhos e, pela primeira vez, desde que Ricardo a conhecia, viu algo cru e desesperado em seu olhar. "Ricardo, eu posso explicar." "Eu escuto. Eu precisava do dinheiro. Minha mãe está doente, precisa de tratamentos caros que o plano de saúde não cobre." Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Pensei que poderia devolver antes que alguém notasse. Era uma mentira patética e todos na sala sabiam." O investigador verificara que a mãe de Isabela vivia confortavelmente na Europa, completamente saudável. "Isabela", disse Ricardo com uma calma que não sentia, "você tem 30 segundos para me dizer a verdade. Ou essa conversa acaba e prosseguimos legalmente." A máscara finalmente caiu. Isabela se endireitou, limpando as lágrimas inexistentes, e um sorriso frio substituiu sua expressão de vítima. "Quer a verdade? A verdade é que você me deve isso, Ricardo Almeida." "Como é?" "Há 15 anos eu era sua noiva. Estávamos noivos. Eu tinha o anel, os convites já estavam impressos." Sua voz endureceu a cada palavra. "Até você aparecer naquela gala beneficente com ela." Apontou para Beatriz sem se virar. "E decidir que queria algo mais real." Ricardo sentiu o mundo balançar. "Isabela Costa? Você é Isabela Costa?" "Santos é meu sobrenome de casada. Embora esse casamento também tenha fracassado, graças às cicatrizes emocionais que você me deixou." As lembranças voltaram como uma avalanche. Isabela Costa, a jovem executiva de marketing, com quem tivera um relacionamento sério antes de conhecer Beatriz. Fora ambiciosa, inteligente, aparentemente perfeita para ele. Até conhecer Beatriz naquela gala e sentir algo que nunca experimentara antes. Isabela, isso foi há 15 anos. 15 anos que passei reconstruindo minha vida, minha carreira, minha autoestima. Sua voz se elevou. "E quando finalmente tive a chance de trabalhar para você, de estar perto de novo, o que você faz? Traz de volta a mesma mulher que destruiu minha vida da primeira vez. Eu não sabia que você era... Claro que não sabia, porque você nunca me deu atenção suficiente para lembrar da mulher que destruiu." Ricardo se virou para Beatriz, que estava pálida, mas mantinha a compostura. "Você sabia?" "Eu suspeitei quando você me promoveu tão rápido", admitiu Beatriz, "mas não tinha certeza até agora." Isabela riu amargamente.
Sempre tão perceptiva, né, Beatriz? Sempre um passo à frente do resto de nós, mortais. Isabela, interveio o advogado, essas revelações não justificam a fraude. Ainda precisamos de uma resolução. Claro. Isabela se levantou, alisando a saia. Eu renuncio com efeito imediato. Quanto ao dinheiro, deu de ombros. Vão ter que processar. Gastar foi terapêutico. Você sabia que isso destruiria o hotel, disse Ricardo, começando a entender a magnitude do plano. Era o plano. Destruir seu projeto precioso, igual você destruiu meu futuro. Isabela se dirigiu à porta. A Corporação Estrela do Atlântico tem uma oferta generosa pronta para quando o hotel inevitavelmente falir. Eu facilitei a conexão, claro. Quanto estão te pagando? O suficiente para recomeçar. Na Europa, longe das lembranças brasileiras, virou-se uma última vez. Tchau, Ricardo. Espero que ela valha todos os problemas que causou. Quando Isabela saiu, o silêncio na sala era denso. Ricardo se afundou na cadeira, sobrecarregado pelas revelações. Ricardo, disse Beatriz suavemente, sinto muito. Se eu soubesse, não é sua culpa. Ergueu os olhos para ela. Aceita o posto de gerente geral? Sim, respondeu sem hesitar. Vamos salvar seu hotel. Os dias seguintes foram uma voragem de crise e reconstrução. A notícia da saída abrupta de Isabela se espalhou pelo hotel como fogo, gerando rumores e nervosismo entre o pessoal. Beatriz se viu lidando não só com as operações diárias, mas também com a moral dos funcionários que respeitavam e confiavam em Isabela. Precisamos de uma reunião geral, disse a Ricardo na manhã de quarta. O pessoal está confuso e preocupado com os empregos. Ricardo assentiu, mas parecia exausto. As noites sem dormir se refletiam nas olheiras sob seus olhos e na tensão de seus ombros. O que vamos dizer? A verdade. Que houve irregularidades financeiras que estamos trabalhando para resolver e que os empregos estão seguros. A reunião foi realizada no salão principal de eventos. Mais de 200 funcionários se reuniram, desde camareiras até chefes, desde jardineiros até recepcionistas. Beatriz os observou do púlpito, lembrando que apenas um mês antes ela estava entre eles, vestida com o mesmo uniforme azul marinho. Sei que ouviram boatos, começou, sua voz clara e firme. E merecem saber a verdade. A senhorita Santos não trabalha mais conosco por diferenças irreconciliáveis na gestão financeira. Um murmúrio percorreu a plateia. Maria Helena, a supervisora de relações com hóspedes, ergueu a mão. Isso significa que o hotel está em apuros? Significa que estamos reestruturando para sermos mais eficientes e transparentes. O hotel é sólido, o futuro é brilhante, e cada um de vocês é fundamental para esse futuro. Ricardo observava de um canto, admirando como Beatriz lidava com as perguntas difíceis, com honestidade, mas sem criar pânico. Ela encontrara o equilíbrio perfeito entre autoridade e acessibilidade. Tenho uma pergunta, disse Dona Rosa, a supervisora de camareiras. É verdade que a senhora era camareira aqui há um mês? Beatriz sorriu. É verdade, e tenho orgulho dessa experiência. Me ensinou como o hotel funciona de verdade, desde a base até o topo. Isso significa que qualquer um de nós pode virar gerente geral. Perguntou timidamente uma jovem recepcionista. Significa que talento e dedicação são reconhecidos aqui, não importa de onde se comece. O aplauso foi espontâneo e genuíno. Ricardo sentiu uma pontada de orgulho misturada com algo mais profundo, admiração. Após a reunião, Ricardo e Beatriz se refugiaram em seu escritório para enfrentar o próximo desafio, a ligação pendente com Nakamura. Os números reais mostram que o hotel é rentável, explicou Beatriz, revisando as planilhas corrigidas. Uma vez eliminadas as despesas fantasmas, nossa margem de lucro é de 23%, acima da média do setor. Acha que Nakamura vai continuar interessado em investir? Depende de como apresentarmos a situação.
Podemos ver como uma crise ou como uma oportunidade de mostrar nossa capacidade de recuperação. A videochamada com Nakamura aconteceu naquela tarde. Ricardo decidira ser completamente transparente sobre o ocorrido. Nakamura-san, preciso informá-lo sobre uma situação que resolvemos recentemente, começou. E prosseguiu explicando toda a situação com Isabela, apresentando as provas da fraude e as medidas corretivas implementadas. O silêncio do investidor japonês se estendeu por longos minutos após a apresentação. Finalmente falou: Ricardo-san, isso é inesperado. Entendo se quiser reconsiderar o investimento. Pelo contrário, sua transparência e a rapidez com que resolveram o problema demonstram exatamente o tipo de liderança que busco em sócios. Quem é sua nova gerente geral? Ricardo olhou para Beatriz, que assentiu levemente. Beatriz Lima. Ela esteve na empresa em diferentes capacidades e conhece as operações melhor que ninguém. Poderia apresentá-la. Beatriz se aproximou da câmera. Prazer em conhecê-lo, Sr. Nakamura. Seu plano de recuperação é impressionante, senhorita Lima. Qual é sua projeção para os próximos 6 meses? Durante a hora seguinte, Beatriz apresentou uma estratégia detalhada de crescimento que incluía novas parcerias com tours locais, programas de sustentabilidade ambiental e uma campanha de marketing focada em experiências autênticas brasileiras. Nakamura ficou claramente impressionado. Ricardo-san, acho que sua crise se tornou minha melhor oportunidade de investimento. Quando a chamada terminou, Ricardo se recostou na cadeira, sentindo pela primeira vez em dias que podia respirar fundo. Você foi incrível, disse a Beatriz. Nós fomos incríveis, corrigiu ela. Este é seu hotel, Ricardo. Eu só estou ajudando a brilhar como sempre devia. Sabe o que é irônico nisso tudo? O quê? Isabela tinha razão em uma coisa. Você valeu todos os problemas que causou, mas não no sentido que ela pensava. Beatriz se aproximou da janela, observando o mar que se estendia ao horizonte. Ricardo, precisamos falar sobre nós, sobre o que isso significa. Eu sei, mas primeiro precisamos salvar o hotel completamente. Depois vemos o que construímos das cinzas. Um mês após a saída de Isabela, o Hotel Atlântico Azul encontrara seu ritmo. Beatriz provara ser uma gerente geral excepcional, implementando mudanças que não só melhoraram a eficiência operacional, mas também a moral do pessoal. No entanto, trabalhar tão de perto com Ricardo despertara emoções que ambos tentavam manter enterradas. Era sexta-feira à noite quando receberam a notícia que mudaria tudo. Paulo entrou correndo no escritório de Ricardo, onde ele e Beatriz revisavam os relatórios semanais. Senhor Almeida, tem uma jornalista na recepção. Diz que é do jornal O Globo e que tem informações sobre irregularidades financeiras no hotel. Ricardo e Beatriz trocaram olhares de alarme. Conseguiram manter o escândalo de Isabela em sigilo, mas se a imprensa descobrisse, poderia destruir a reputação do hotel permanentemente. O que ela sabe exatamente? Perguntou Beatriz. Menciona documentos que provam fraude, empresas fantasmas e... Paulo hesitou. Também sabe sobre seu passado de casados, senhor. O sangue gelou nas veias de Ricardo. Se a história saísse a público, não afetaria só o hotel, mas arrastaria Beatriz para um escândalo midiático que ela não merecia. Vou falar com ela, decidiu Ricardo. Não. Beatriz se levantou. Vamos os dois. Se essa história vai sair, enfrentamos juntos. A jornalista Lúcia Moreira era uma mulher de 40 anos, com o olhar incisivo típico de repórteres de investigação. Instalara-se no bar do lobby, aparentemente apreciando um coquetel enquanto esperava. Senhor Almeida, senhorita Lima, cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada por me receberem. Em que podemos ajudá-la? Perguntou Ricardo, mantendo um tom profissional. Estou investigando uma história fascinante. Um magnata hoteleiro reencontra sua ex-esposa trabalhando como camareira em seu hotel mais novo.
Ela o ajuda a descobrir uma fraude interna, é promovida rapidamente a gerente geral e juntos enfrentam a crise. Lúcia tomou um gole de sua bebida. Parece uma novela romântica, não acham? Nossas vidas privadas não são de interesse público, respondeu Beatriz firmemente. Ah, mas quando o magnata hoteleiro mais famoso do Brasil está envolvido, tudo vira público. Especialmente quando tem dinheiro roubado no meio. O que quer? Perguntou Ricardo diretamente. A verdade. Uma entrevista exclusiva. Sua versão dos eventos antes que eu publique o que já tenho. Lúcia abriu sua bolsa e tirou uma pasta. Dentro havia fotos de Isabela, documentos das empresas fantasmas e algo que fez o coração de Ricardo parar. Fotos dele e de Beatriz tiradas nas últimas semanas. No estacionamento do hotel, no café onde conversaram, até uma imagem borrada dos dois trabalhando até tarde no escritório. Nos seguiram? Perguntou Beatriz indignada. Sou jornalista. É meu trabalho. Quem deu essas informações? Ricardo estudou as fotos. Essas não são casuais. Alguém a contratou. Lúcia sorriu. Um passarinho me contou que a Corporação Estrela do Atlântico está muito interessada em adquirir propriedades hoteleiras nesta zona. E que certos escândalos poderiam tornar essas propriedades disponíveis a preços convenientes. Tudo se encaixou. Isabela não foi embora, simplesmente. Plantara sementes para a destruição final do hotel. A campanha midiática era seu último ato de vingança. Quanto? Perguntou Ricardo. Como? Quanto estão te pagando para publicar isso? Senhor Almeida, sou uma jornalista séria. Não aceito subornos, mas aceita ser usada como arma em uma guerra corporativa, observou Beatriz. Lúcia pareceu momentaneamente desestabilizada pela observação. Olhem, a história vai sair de um jeito ou de outro. Podem cooperar e ter algum controle sobre a narrativa, ou eu publico só o que tenho. E o que tem exatamente? Ricardo se inclinou para a frente. Documentos mostrando que sua ex-esposa foi promovida de camareira a gerente-geral em menos de 2 meses. Evidências de que ela descobriu convenientemente uma fraude que beneficiou sua carreira. Fotos que sugerem que sua relação vai além do profissional. Sugerem... Beatriz riu. Ou você está inventando insinuações onde não há? E as fotos falam por si. Ricardo olhou as imagens de novo. Eram comprometedoras, só se interpretadas maliciosamente. Uma mão no ombro podia ser apoio profissional ou intimidade romântica, dependendo do contexto dado. Temos uma contraproposta, disse finalmente. Damos acesso completo aos nossos registros financeiros. Você entrevista nossos funcionários, investiga tudo o que quiser. Mas em troca, publica a história completa. Não só os pedaços que convêm aos seus patrocinadores anônimos. A história completa? A história de como uma mulher reconstruiu sua vida após perder tudo, trabalhou honestamente para se reerguer e ajudou a salvar um negócio de sabotagem interna. A história real de redenção e perseverança. Lúcia os estudou por longos minutos. Tudo bem, mas quero acesso a tudo. Finanças, pessoal, e sim, também a vocês dois. Entrevistas profundas sobre o passado e o presente. Ricardo olhou para Beatriz, que assentiu quase imperceptivelmente. Feito, disse. Mas a história sai completa ou não sai? Combinado. Começamos amanhã. Quando Lúcia foi embora, Ricardo e Beatriz ficaram em silêncio no bar agora vazio. Tem certeza disso? Perguntou ele. É hora de a verdade vir à tona, Ricardo. Toda a verdade. As entrevistas com Lúcia Moreira começaram no dia seguinte e se estenderam por toda a semana. A jornalista provou ser mais profissional do que Ricardo esperava inicialmente, fazendo perguntas incisivas, mas justas. Entrevistar funcionários desde camareiras até chefes, revisar a cada documento financeiro e seguir a cada pista sobre a fraude de Isabela. O momento mais difícil veio quando Lúcia focou na história pessoal de Ricardo e Beatriz. Me conte sobre o divórcio, pediu a Ricardo durante uma entrevista privada em seu escritório. O que deu errado? Ricardo olhou pela janela para o mar.
organizando os pensamentos. Fui um idiota jovem que achou que o sucesso profissional era mais importante que o amor. Beatriz queria construir uma vida juntos, eu queria construir um império. No final, consegui o império, mas perdi a vida. Por isso ela foi embora com Roberto Costa. Tuis. Ela foi embora porque eu a empurrei para ele. Roberto oferecia atenção, tempo, presença emocional. Tudo o que eu estava ocupado demais para dar. Você continuou amando ela após o divórcio? A pergunta o atingiu como um soco. Nunca parei de amá-la, só aprendi a viver com essa dor. A entrevista de Beatriz foi igualmente reveladora. Lúcia a pressionou sobre seu tempo como camareira e sua promoção rápida. Não achou conveniente descobrir essa fraude bem quando precisava impressionar seu ex-marido? Senhorita Moreira, respondeu Beatriz com calma, sou contadora certificada. Tenho 15 anos de experiência em administração hoteleira. Não precisava impressionar ninguém. Vi irregularidades e reportei porque era o certo. Tem algo romântico na relação atual com o Sr. Almeida? Beatriz hesitou pela primeira vez na entrevista. Ricardo e eu compartilhamos uma história. Aprendemos a nos respeitar mutuamente como profissionais. Qualquer coisa além disso. Isso é privado. Mas as fotos sugerem intimidade. As fotos mostram duas pessoas trabalhando juntas sob pressão. Se você vê romance onde só há trabalho em equipe, isso diz mais sobre seus preconceitos que sobre nossa relação. Na sexta-feira à noite, Lúcia terminara sua investigação. Reuniu-se com Ricardo e Beatriz no restaurante do hotel para compartilhar suas conclusões. Vão odiar o que tenho para dizer, começou, mas essa é uma das histórias mais inspiradoras que cobri em anos. Ricardo e Beatriz trocaram olhares surpresos. A evidência é irrefutável. Isabela Santos orquestrou uma fraude sistemática com a intenção de sabotar o hotel e forçar uma venda a preço baixo. Vocês não só descobriram a fraude, mas a resolveram de forma exemplar, protegendo tanto os empregos quanto a reputação do hotel. E as insinuações românticas? Perguntou Beatriz. Francamente, se tem algo entre vocês, lidaram com uma profissionalidade admirável. Não encontrei evidência de favoritismo ou nepotismo. Sua promoção, senhorita Lima, está mais que justificada pelo desempenho. Lúcia tomou um gole de vinho antes de continuar. Tem mais. Durante minha investigação, descobri que a Corporação Estrela do Atlântico tenta adquirir propriedades nesta zona há 2 anos. Isabela Santos não agia sozinha. Era parte de uma estratégia maior de desestabilização de hotéis independentes. Pode provar? Perguntou Ricardo. Tenho documentos mostrando pagamentos da Estrela do Atlântico a Santos por serviços de consultoria datando de 6 meses antes de ela ser contratada aqui. Isso não é só vingança pessoal, é espionagem corporativa. A revelação mudou completamente a perspectiva da história. Não era só uma história sobre segundas chances românticas, mas sobre corrupção corporativa e a luta de um hotel independente contra uma corporação predatória. Quando publica a história? Perguntou Beatriz. No domingo, na capa. Mas dou uma prévia. O título vai ser De Gata Borralheira a CEO, a história real por trás do escândalo hoteleiro do Rio. Gata Borralheira? Ricardo ergueu uma sobrancelha. Vamos, Sr. Almeida. Uma mulher que perde tudo, trabalha desde a base, prova seu valor e acaba dirigindo o império. Se isso não é um conto de fadas moderno, não sei o que é. Quando Lúcia foi embora, Ricardo e Beatriz caminharam pela praia em silêncio. A areia estava fresca sob seus pés descalços e as ondas sussurravam segredos à beira-mar. Como se sente sobre a história? Perguntou Ricardo. Aliviada. Honestamente, pensei que seria bem pior. Beatriz, tem algo que preciso te dizer. Algo que devia ter dito há semanas. Ela parou e o enfrentou, a luz da lua se refletindo em seus olhos verdes. O quê? Lúcia me perguntou se eu continuava te amando após o divórcio. Eu disse que nunca parei. Respirou fundo. Mas não disse toda a verdade. Qual é toda a verdade? Que te amo mais agora do que amei naquela época.
A mulher que você era linda, mas a mulher em que se tornou, você é extraordinária. Beatriz o olhou por longos minutos e Ricardo pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, não precisa responder agora. Só precisava que soubesse. Mas ela se aproximou e tomou seu rosto entre as mãos. A verdade é que eu também nunca parei de te amar, nem mesmo quando te odiava por ter me machucado tanto. O artigo de Lúcia Moreira foi publicado no domingo e causou exatamente o tipo de sensação que esperavam, mas em sentido positivo. A história viralizou nas redes sociais, com hashtags como Asgata Borralheira CEO e CEO no Segunda Chance. As reservas do hotel dispararam, com hóspedes querendo experimentar pessoalmente o lugar onde ocorrera essa história de redenção. Ricardo estava em seu escritório revisando as novas reservas, quando Paulo entrou com uma expressão de espanto. Senhor, tem ligações de 3 redes de TV internacionais, 2 documentaristas e... Fez uma pausa dramática da Universidade de Harvard. Querem estudar o caso como exemplo de gestão de crise e liderança transformacional. Harvard. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Sério? Também tem mais? A Corporação Estrela do Atlântico retirou todas as ofertas de compra na região. Aparentemente, a exposição midiática de suas táticas os colocou em uma situação legal complicada. Ricardo sorriu. A vingança de Isabela terminara se voltando contra ela e se tornando o triunfo do hotel. Beatriz entrou naquele momento, carregando um tablet e uma expressão de concentração que Ricardo aprendera a associar a boas notícias. As redes sociais estão bombando, anunciou. Temos influenciadores do mundo todo pedindo parcerias. E melhor ainda, 3 hotéis independentes da região propuseram uma aliança para se protegerem mutuamente contra táticas corporativas agressivas. Uma aliança? Uma rede de apoio mútuo. Compartilhar informações sobre ameaças, colaborar em marketing, criar pacotes turísticos conjuntos. Basicamente, nos tornarmos uma força coletiva mais difícil de atacar. Ricardo estudou a proposta que Beatriz preparara. Era brilhante, visionária e exatamente o tipo de inovação que nunca lhe ocorrera antes de trabalhar com ela. Quando começamos? Já comecei. Temos uma reunião com os outros gerentes na quarta. Naquela tarde, enquanto Ricardo fazia seu tour diário pelo hotel, notou algo diferente no ambiente. Os funcionários não só trabalhavam eficientemente, pareciam genuinamente felizes. Parou na área de camareiras, onde Dona Rosa treinava 2 novas funcionárias. Como vão as coisas, Dona Rosa? Melhor que nunca, Sr. Almeida. As meninas estão inspiradas pela história da senhorita Beatriz. Sabem que aqui o esforço vale a pena. E o que acha das mudanças que ela implementou? Dona Rosa sorriu amplamente. Essa mulher entende esse negócio das raízes à copa. Fez mudanças que a gente sugeria há anos, mas ninguém ouvia. Era revelador. Beatriz não só assumira a liderança, transformara a cultura do hotel de forma fundamental. Naquela noite, Ricardo encontrou Beatriz na varanda de seu escritório, observando o mar sob a luz das estrelas. Trocara o traje executivo por um vestido branco simples que a fazia parecer mais relaxada e acessível. Comemorando, ele perguntou, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Refletindo, respondeu, aceitando a taça. Sabe o que é mais estranho nisso tudo? O quê? Há 6 meses, se alguém me dissesse que eu acabaria gerenciando um hotel de luxo, acharia loucura. E, no entanto, parece que me preparei para isso a vida toda. Talvez sim, talvez tudo o que passou, todas as dificuldades, te preparavam para esse momento. Beatriz se virou para ele. E Ricardo viu algo novo em seus olhos. Paz. E você, como se sente? E como se finalmente entendesse a diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. Qual é a diferença? Ter sucesso é acumular conquistas. Ser bem-sucedido é construir algo que importa, com pessoas que importam. Ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a brisa marítima e o som das ondas.
Ricardo, precisamos falar sobre o que rola agora. Entre nós, eu sei, evitamos o assunto desde a noite na praia. Não quero que pense que isso, gesticulou entre eles, está influenciando minhas decisões profissionais. Ou as suas. E influencia. Beatriz sorriu. Claro que sim. Seria impossível não influenciar. Mas acho que nos torna melhores profissionais, não piores. Por quê? Porque agora trabalhamos como verdadeiros parceiros. Nos desafiamos, nos apoiamos quando preciso e temos uma confiança que vai além do profissional. Ricardo se aproximou dela, pegando sua mão livre. O que propõe? Que sejamos honestos sobre o que sentimos, mas sem pressa. Mudamos muito os dois. Precisamos de tempo para conhecer as pessoas em que nos tornamos. Você está sugerindo que a gente saia juntos? Como adultos responsáveis explorando um relacionamento. É exatamente isso. Sem a pressão de recriar o que tivemos antes, sem expectativas do passado. Só ver o que construímos com quem somos agora. Ricardo ergueu sua taça. Pelas segundas chances. Por construir algo novo com bases mais sólidas, brindou Beatriz, e suas taças tilintaram sob as estrelas do litoral brasileiro. 6 meses após o escândalo, o Hotel Atlântico Azul superara todas as projeções iniciais. A aliança com outros hotéis independentes resultara em um sucesso rotundo, criando uma rede de resistência contra as táticas agressivas das grandes corporações. Beatriz fora convidada para conferências internacionais para compartilhar seu modelo de gestão transformacional. Ricardo observava de seu escritório como ela dirigia uma reunião com representantes da nova aliança hoteleira. Sua liderança era natural, inspiradora e completamente diferente do estilo autoritário que ele desenvolvera durante anos de solidão empresarial. Senhor Almeida, Paulo entrou sorrindo, tem uma visita especial. Nakamura chegara sem aviso prévio, acompanhado por 2 executivos de sua corporação. Ricardo os recebeu no salão principal, onde Beatriz se juntou a eles após terminar sua reunião. Ricardo-san, Beatriz-san, cumprimentou o investidor japonês com uma reverência. Venho com uma proposta que pode mudar tudo. Durante a hora seguinte, Nakamura apresentou uma oferta extraordinária. Não só queria expandir seu investimento no Hotel Atlântico Azul, mas propunha criar uma nova rede hoteleira com Ricardo e Beatriz como sócios fundadores, focada em turismo sustentável e desenvolvimento comunitário. Seu modelo provou que é possível ser bem-sucedido sendo ético, explicou Nakamura. Queremos replicar isso em toda a América Latina. A proposta envolvia hotéis na Costa Rica, Peru, Colômbia e Argentina, com Beatriz como CEO da nova rede e Ricardo como presidente do conselho diretivo. É uma oportunidade incrível, murmurou Beatriz quando Nakamura se retirou para lhes dar tempo de considerar a oferta. Mas Ricardo notou a hesitação em sua voz, mas significaria viagens constantes, meses separados, desenvolvendo cada propriedade. E nós mal começamos a reconstruir o nosso. Era o dilema central que evitavam. Seu relacionamento pessoal florescera nos últimos meses, mas sempre no contexto seguro do hotel. Jantaram juntos, caminharam pela praia, compartilharam conversas profundas sobre o futuro, mas mantiveram cuidadosamente seus espaços separados. O que quer fazer? Perguntou Ricardo. Quero aceitar. Essa é a oportunidade da minha vida profissional. Mas também quero estar com você. Então aceitamos juntos. Como? Ricardo pegou suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Beatriz Lima casa comigo. Não por nostalgia, não por conveniência, mas porque quero construir um futuro contigo, tanto pessoal quanto profissionalmente. A proposta a pegou completamente de surpresa. Ricardo, sei que é precipitado. Sei que dissemos que iríamos devagar. Mas também sei que não quero enfrentar nenhum desafio mais sem você ao meu lado. Tem certeza? Depois de tudo o que passamos? Tenho certeza exatamente por tudo o que passamos. Agora sei quem você é de verdade, quem eu sou de verdade e o que podemos ser juntos.
Beatriz fechou os olhos e Ricardo pôde ver as emoções batalhando em seu rosto. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas e determinação. Sim, disse simplesmente. Sim, eu caso com você, mas com uma condição. Qual? Que dessa vez construamos algo que seja verdadeiramente nosso. Não sei o que eu acompanho, não meu que você financia, nosso. Sócios em tudo, concordou Ricardo, selando a promessa com um beijo que sabia a novos começos e segundas chances bem aproveitadas. Um ano depois, o Hotel Atlântico Azul celebrava seu segundo aniversário com uma gala que reunia investidores, funcionários e personalidades do setor turístico internacional. Beatriz, agora CEO da Aliança Sustentável Latino-Americana, transformara a visão de Nakamura em uma realidade próspera, com 4 hotéis operando com sucesso em 3 países. Ricardo observava do palco como sua esposa. Casaram-se 6 meses antes, em uma cerimônia íntima na praia do hotel. Dirigia a apresentação anual. Vestia um vestido azul marinho que realçava sua confiança natural. E quando sorria para o público, ele podia ver a mulher que aprendera a converter obstáculos em oportunidades. Quando comecei trabalhando aqui como camareira, dizia Beatriz ao microfone, jamais imaginei que acabaria dirigindo uma empresa internacional. Mas aprendi que segundas chances não se dão de graça. Se ganham com trabalho, integridade e a coragem de enfrentar tanto os erros do passado quanto as possibilidades do futuro. O aplauso foi prolongado. Entre o público, Ricardo reconheceu muitas caras familiares. Dona Rosa, agora supervisora regional de camareiras. Maria Helena, promovida a diretora de operações. E dezenas de funcionários que cresceram profissionalmente junto com a empresa. Nosso modelo prova que é possível ser bem-sucedido sendo ético, continuou Beatriz. Que se pode crescer sem destruir, competir sem sabotar e liderar sem oprimir. Quando terminou o discurso, Ricardo subiu ao palco para a apresentação dos resultados financeiros. As cifras eram impressionantes. Crescimento de 340% em 2 anos, mais de 1.000 empregos diretos criados e um impacto econômico positivo nas comunidades onde operavam. Mas os números, concluiu Ricardo, não contam a história toda. A verdadeira medida de nosso sucesso está nas vidas transformadas, nas famílias que prosperaram e na demonstração de que os negócios podem ser uma força positiva no mundo. Após a gala, Ricardo e Beatriz escaparam para a varanda privada de sua suíte, fugindo do burburinho da celebração. O mar se estendia à frente, iluminado pela lua cheia, enquanto o som da música e das conversas chegava abafado de baixo. No que pensa? Perguntou Ricardo, notando a expressão contemplativa de Beatriz. No quão estranhos são os caminhos da vida. Há 2 anos, limpar esses quartos era meu trabalho. Agora, projetar hotéis que transformem comunidades é minha paixão. Se arrepende de algo? De nada, respondeu sem hesitar. Nem dos anos difíceis, porque me ensinaram quem sou de verdade. E você? Ricardo a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Meu único arrependimento é não ter te valorizado na primeira vez como merecia. Mas talvez precisássemos passar por tudo isso para chegar onde estamos. Talvez precisássemos perder tudo para entender o que era valioso de verdade. Ficaram assim, olhando as estrelas que se refletiam na água. Ao longe, um barco de pesca voltava ao porto, suas luzes piscando como promessas na escuridão. Sabe o que mais eu gosto da nossa história? Murmurou Beatriz. O quê? Que não é um conto de fadas. É melhor que isso, é real. Tivemos que lutar por isso, tivemos que merecê-lo. E isso o torna mais valioso que qualquer história perfeita. Ricardo sorriu, beijando suavemente sua têmpora. E qual é a lição da nossa história? Que as verdadeiras riquezas não se medem em reais ou dólares, mas em conexões autênticas, propósito compartilhado e a capacidade de transformar crises em oportunidades.
Enquanto a brisa marítima acariciava seus rostos, Ricardo compreendeu que encontrara algo que todos os seus milhões nunca puderam comprar. A paz de estar exatamente onde pertencia, com a pessoa que escolhera percorrer o caminho ao seu lado. O Hotel Atlântico Azul continuava brilhando sob as estrelas, não só como um símbolo de luxo, mas como testemunho de que finais felizes existem, mas só para quem tem a coragem de escrever novos começos sobre as cinzas do passado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.